Olá pessoal, eu sou o Jorge Alves Júnior e está começando mais um UXplay Podcast. E hoje nós conversamos com dois professores da Universidade de Caxias do Sul. O professor Clóvis Eduardo Malinverni da Silveira, que é professor de Direito Ambiental, e Juliano Rodrigues Jimenez, que é professor de pós-graduação em Engenharia e Ciências Ambientais. O tema foi ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Vem com a gente que o programa foi bem legal. Professor Clóvis, professor Juliano, obrigado pela presença aqui no UXplay Podcast para a gente conversar sobre um assunto importante, né, para toda a sociedade, para toda a humanidade, que é a ODS. Vou começar com uma pergunta básica, né? O que significa a ODS? Muito obrigado pela presença. Professor Juliano, vamos começar com o professor, o professor Clóvis já esteve aqui no podcast, então Vamos lá. O professor Juliano está debutando aqui com a gente. Sim. Professor, ODS. Grato, um privilégio poder contribuir aí nessas reflexões, né, e conceitos e aprendizados, né, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, um projeto aí da Organização das Nações Unidas, uma coalizão de esforços mundiais aí para que se busquem alcançar, né, nesse período desde 2015 até 2030, né, denominada Agenda 2030, determinadas metas no entorno desses objetivos. Perfeito, acho que... De forma bem geral, para iniciarmos e aquecermos aqui a processo. Né? Professor Clóvis, né, e os passos importantes, né, e necessários justamente para a gente poder seguir dentro dessa proposta. Prazer participar do podcast novamente, né? Obrigado pro Jorge, prazer estar com o professor Juliano, né? Talvez seja interessante historiar um pouquinho. Na Rio 92, que foi talvez a principal conferência mundial de meio ambiente, se criou a Agenda 21. A Agenda 21 é um conjunto de... é um plano estratégico, né, bastante genérico, bastante amplo, para o século XXI, né, para as nações perseguirem o desenvolvimento sustentável. A partir disso, nós temos algumas iniciativas mais específicas, voltadas a metas de curto prazo e metas mais específicas, mais precisas. Né? A primeira tentativa foram os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, eram os ODMs, né? Eles cobriram um período do ano 2000 ao ano 2015. Uhum. Né? Então, na Conferência Rio+20, que foi em 2012, né, também no Rio de Janeiro, surgiu a proposta dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável vinculada a uma agenda chamada Agenda 2030, que é uma agenda com a data, né, de encerramento 2030. Então, aí se propôs, a Agenda 2030 é um documento, ao final ela tem 17 objetivos, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e esses objetivos, ao contrário das iniciativas anteriores, eles contêm metas bem específicas, né, professor Juliano? E não apenas objetivos vagos, né, mas objetivos bastante específicos. Então, cada objetivo tem uma série de metas. A diferença do objetivo e da meta é que a meta é mensurável. Certo? Então você tem as metas que vão ser alimentadas por indicadores. Cada país vai monitorar o cumprimento ou não das metas a partir de indicadores produzidos pelos seus órgãos de referência. No caso do Brasil, é o IBGE, né, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que fizeram a aclimatação dos ODS para o Brasil. Então, no Brasil, nós temos 172 metas, no mundo 169, no Brasil 172, associadas a esses objetivos e cada uma com seus indicadores. Então uma meta, por exemplo, diminuir o número de acidentes nas estradas pela metade. Nós não estamos mais falando de palavras vagas, né, promover, claro, e sim algo bastante objetivo que pode ser mensurado. Independente de nós conseguirmos ou não, isso é um grande avanço, porque agora a gente consegue discutir com objetividade se está avançando, se está retrocedendo, se está estagnado. E é preciso para isso, então, ter um plano diante desse objetivo. Por exemplo, buscando o seu exemplo, diminuir o número de acidentes.
Mas para isso a gente sabe que é uma complexidade. Ou seja, nós temos que mudar algumas coisas dentro do sistema de trânsito. Nós entramos numa métrica de gestão e planejamento bem mais concreto, né? Os objetivos nos trazem objetivos. As metas é aquelas que dão concretude ao objetivo, né? Trazem perspectivas de tempo e outra determinada quantidade, né? Como, por exemplo, também pegando ali do objetivo sustentável número 1, erradicação da pobreza, né? Há uma meta estabelecida que até 2030, até X% da população tenha condições de sobrevivência com no mínimo X dólares diários, né? Então, eu não me lembro exatamente dos números, né? Porque são 169 em nível mundial, 172 em nível nacional, mas todos os objetivos são concretizados no entorno de metas, né? Isso nada mais é do que fazer rodar, né, o famoso ciclo de Deming, né, o ciclo PDCA, Plan, Do, Check and Act, ou PDCL, Plan, Do, Check and Learning, né, mais contemporaneamente aí na área da administração, que onde significa... então nós planejamos, né, por isso que vem ao encontro da tua pergunta, né, a resposta vem ao encontro disso. Nós planejamos ações, né, sejam estruturais e estruturantes, nós executamos elas, né, e nós precisamos medi-las, ok? Para depois agir, para depois aprender e retroalimentar um processo de planejamento. Um processo de planejamento sempre tem que ser visto de forma cíclica. E é bem, bem interessante, bem oportuno comentar isso, né, que dentro dessa vida, seja da docência ou da prática profissional, para além da docência, né, tu termina atuando bastante com gestão e planejamento, sempre costumo dizer que uma das principais falhas em planejamentos estratégicos ou planejamentos de qualquer nível é a falta de planejar o que vai se medir e depois a falta de medir aquilo que se foi planejado. Bom, senhoras e senhores, com os objetivos do desenvolvimento sustentáveis, com as metas ali bem estabelecidas como estão, né, nós temos todos os elementos para termos alinhamento em nível global para alcançarmos o dito cujo chamado desenvolvimento sustentável, né, que remonta até, pegando um pouquinho dos aspectos históricos que o Clóvis trouxe muito bem, né? Agora, bem bacana também fazer essa reflexão. Isso remonta lá do início ainda da década de 70, quando a ONU, junto com outros organismos, resolveu discutir melhor essas perspectivas de desenvolvimento nos pós-guerra. Né? Guerras, melhor dizendo, né? Nos pós-guerras, né? E como o mundo se via naquele momento, o que era equilíbrio ambiental, justiça social e desenvolvimento econômico, que a palavra de ordem sempre foi desenvolvimento econômico, e os demais vinham a reféns desse processo. E né? que vem de um pós-guerra, de uma situação traumatizante, né? Onde recursos, tudo e começa a se perceber, não que já não se sabia, mas isso começa a se tornar mais latente, que esse imbricamento das relações entre cada um dos 17 objetivos, né, se nós formos analisar cada um, eles são altamente vinculados, né, são altamente integrados, não há como ter, por exemplo, inovação e desenvolvimento industrial, que é um dos ODSs. Não há como ter isso se eu não tiver o ODS 1 também com atenção e erradicação da pobreza. Não há como ter isso também se eu não tiver o ODS 6, que é saneamento bem adequado para todos. Não há como ter isso se não houver educação, que é o ODS 4, saúde, ODS 13 e por aí vai. Certo. Então há um imbricamento de todos os ODS. Todos têm que ser vistos de forma conjunta, né? Interligada. Exatamente, é uma coalizão. Agora, a questão da pobreza é algo que traz bastante questionamentos, né? Pelo prazo. Existe um controle internacional diante dos países, porque cada um tem os objetivos, como o professor Clóvis comentou, os países têm ali os seus objetivos do país. Erradicar a pobreza até 2030, diante da explicação do professor Juliano, é complexo, né? Porque envolve política, economia e toda essa questão interligada que você nos trouxe, professor. Interessante que você falou, é uma meta muito difícil, né? Não é realista, na verdade, né? Pois é. Mas ela nos faz andar, né?
Acho que é importante isso. Uhum. Os objetivos do desenvolvimento do milênio, na sua maior parte, não foram conquistados, mas muitos foram. E muitos não foram conquistados, mas se avançou. Né? Então, na minha visão, assim, o grande diferencial dos ODS, né, é que ele coloca, como ele coloca as métricas, eu tenho um parâmetro objetivo para a implementação de políticas públicas e até mesmo para a discussão política dos rumos a tomar. Não há concordância, provavelmente não haverá. Né? Nós, desde a Conferência de Estocolmo, lá em 72, Sim. se falava em ecodesenvolvimento ainda, tinha um preservacionismo versus um desenvolvimentismo, na acepção da época, dos países que entendiam que precisam crescer economicamente antes de se preocupar com o meio ambiente. Isso era uma divergência incontornável, não tinha como obter um consenso. O próprio princípio do desenvolvimento sustentável, ele é um pouco retórico, ele é um tanto vago, justamente por isso, ele tinha que acomodar concepções completamente divergentes de economia política, enfim. Uhum. Né? Mas quando eu coloco a discussão em termos de metas a serem observadas. Uma obrigação dos países implementar políticas públicas para fazer essas metas acontecerem, mesmo que elas não aconteçam como seria o ideal, eu estou tratando agora de um parâmetro objetivo, mensurável. Dando outro exemplo, uma coisa é você colocar como objetivo promover a igualdade de gênero. Certo. ODS 5. Outra coisa é você dizer, X%, ou avaliar qual é o percentual de meninas de tantos a tantos anos que ingressaram no ensino médio no país, de tal a tal período. Aí eu tenho um terreno objetivo para pensar as políticas públicas e para avaliar se estamos bem ou não. Sai de uma retórica política que esses objetivos muito genéricos acabam levando, né, nos convidando para um debate muito ideológico e sem parâmetros. Então, acho que é um grande avanço nesse sentido. Nesse âmbito da gestão como um todo, né? Uhum. É o que lá em gestão e planejamento se chama de estabelecimento de benchmarks, né? Tu tem realmente marcas que vão ser comparáveis entre os pares, sejam entre os pares organizacionais privados ou públicos, né, institucionais, entre estados, entre países, entre continentes, não importa. Nós temos elementos que estão bem parametrizados e são passíveis de comparação. Então, se ao mesmo tempo o alcance dos objetivos pode parecer às vezes um tanto quanto utópico em nível mundial até 2030, não que isso que eu vá falar para causar alentamento, né? Mas está tudo certo, isso é um planejamento. Nós vamos poder chegar lá em 2030 e compararmos, né, quais as condições de tal organização, de tal país, de tal estado, de tal município, de tal empresa, inclusive, no entorno dos ODS. Né? Por isso que nós não temos que entender, como eu entendi antes da explicação, que 2030 isso tem que estar resolvido. Não. São questões que vão caminhando, claro, dentro de um trabalho efetivo e de uma cobrança, né? Agora, a tecnologia, ela também entra dentro desse, e as cidades inteligentes, né, professores? Não há dúvida. Os movimentos globais, né, tecnologia, inovação, empreendedorismo, né, todos esses movimentos em prol de uma melhor condição de qualidade de vida, né, eles se bem amarrados no entorno dos ODS, têm muito a ganhar. Né? Não temos dúvida com relação a isso. Antes eu estava fazendo algumas conexões, né, de indústria e inovação. Se a gente fizer conexão também com trabalho decente, que é um outro ODS, cidades sustentáveis, que é um outro ODS, né, esses elementos começam a se interconectar de forma mais pragmática, né? Quando a gente fala de smart cities, né, as cidades inteligentes, exato, né, chama atenção. A base disto, né, até é o conhecimento por natureza. Não há como ser uma cidade inteligente, né, se eu não tenho uma base estabelecida no conhecimento. Sem sombra de dúvida, né, concretizar esses planos em uma cidade, com base naquilo que eu citei anteriormente do planejamento, né, do ato de planejar, do ato de realizar, do ato de medir e de aprender e voltar a esse ciclo,
Isso não vai acontecer se esse processo não houver. A gente pode estar falando de, sei lá, supondo a cidade mais rica do mundo e que resolva implantar as melhores tecnologias eletroeletrônicas do mundo. Certo. Se ela fizer isso sem planejar em que isto vai render frutos ali na frente, isso não vai resultar em nada. Né? Então, ela precisa estar baseada. Né? Por vezes, até pegando um pouco desse tema, que eu até diria que é um tema para um podcast específico, né? Falarmos de smart cities, né? Cidades inteligentes, cidades sustentáveis e cidades resilientes. Né? São três temáticas que se vinculam muito positivamente. E eu não tenho dúvida que os entrevistados aqui trarão o tema ODS de forma conectada, né? Querendo ou não querendo, eles terão que trazer o tema ODS, né? Mas quando nós falamos sobre essa perspectiva, né? Termos conhecimento daquilo que queremos planejar é essencial. Aí sim poderemos ser inteligentes, né? O processo é uma subsunção, né? Não há como quebrar essa métrica e simplesmente tornar uma cidade inteligente, diríamos assim, comprando inteligência. Isso não existe, né? Então precisa ter uma colisão. Os ODSs são elementos que ajudam nesse processo. Dando um exemplo um pouquinho pragmático aí dentro do nosso campo de atuação, no Instituto de Saneamento Ambiental, né, que eu tenho a honra de dirigir aí nesse momento aqui na Universidade de Caxias do Sul, nós elaboramos planos municipais de saneamento básico para os municípios. Nesse momento temos aí pelo menos um rol de 10 municípios, que me vem em mente agora, que estamos ou concluídos, concluintes, ou em execução de planos municipais de saneamento. Quando eu faço as conversas e reuniões, geralmente com as áreas ambientais dos municípios que nos contratam, né, buscamos reunir todos os secretários e prefeitos para sensibilizá-los, que não estamos ali somente pelo ODS 6, saneamento. Importante. Porque se o ODS Saúde não perceber que saneamento é importante, isso é um fracasso. Mas eu quase diria que tá pacífico isso. É só que nos faltava que não, né? Ok? E educação? É um esforço enorme. E turismo? E inovação? E indústria? Igualdade de gênero? Não, daí já é demais. Plano de saneamento, igualdade de gênero, educação. Aí já começou a misturar as coisas demais. Não, tá tudo conectado. Ainda temos, por exemplo, só para sensibilizar esse fato, e eu comento isso com os prefeitos e secretários, ainda temos sim no mundo, e ainda existem situações no Brasil, né, que até com o meu viés de cientista me instigo muito em poder investigar com maior profundidade, mas ainda não tive tempo. Mas ainda temos, por exemplo, né, situações de meninas, né, que na sua idade, um dos momentos mais frágeis, né, na sua concepção fisiológica, né, que termina trazendo questões psicológicas à tona, né, que é o início do ciclo menstrual, sim, deixam de ir na escola. Estou falando de igualdade de gênero. Essas meninas deixam de ir na escola. Estou falando do ODS 4 porque não tem banheiro. Estou falando de saneamento. Exatamente. E o que tudo isso vai significar depois no desenvolvimento do município como um todo? Né? Outro elemento que eu comento. E quando falamos em igualdade, mas sem dúvida, né, não é, professor? Não tem dúvida. E quando falamos também em desenvolvimento econômico e industrialização, né? E aí aproveito quando tem os secretários vinculados a essas pastas, não pensem, né, os senhores secretários ou prefeitos, que uma empresa de um país A, B, C, não importa se é China, se é Noruega ou enfim, um país co-irmão aqui da América do Sul, se ele tem algum interesse de instalar uma planta naquele município, não pensem que eles virão conversar, primeira coisa que eles farão é virão conversar com o prefeito, ou com os vereadores, ou com os políticos locais, ou até com o próprio governador do estado, ou com o presidente do Brasil. Antes de tudo isso, eles vão verificar se tem condições de saneamento adequado naquela condição de região que eles estão pretendendo se instalar. Se não há água para abastecimento, se não há legislações claras no que se refere a esgotamento, resíduos, enfim, essa discussão segunda já está descartada. Não vai se avaliar terreno, logística de transporte. Não. Primeiro tem que verificar isso, todas essas condições prévias. E vamos voltar ao ODS 1 e erradicação de pobreza, Perfeito. Que é tão complexa e às vezes radical.
será que essas organizações, se eu for pensar só sobre o viés de desenvolvimento econômico, né, que é algo que atrai muito na discussão da temática política, até para alavancar cidades inteligentes, vamos trazer indústrias Certo, que é o capitalismo, que é ganhando dinheiro, não é? Elas professor? virão numa situação de extrema pobreza, elas virão. Né? Então, o que se faz para ajudar de forma integrada, olhando os 17 ODSs, né, para apontar soluções nesse sentido? Um dos ODSs é paz e justiça social, né? Paz, exatamente. Instituições eficientes. Isso. Agora, um atributo que eu gostaria de ressaltar, justamente das cidades inteligentes, né? Talvez seja exatamente isso que está implícito na fala do professor Juliano. Essa visão holística, essa capacidade de visão integrada da totalidade dos ODS, como que elas funcionam juntas, porque existe um fetichismo muito grande nessa ideia de cidades inteligentes, Sim. como cidades inteligentes fosse um assunto relacionado à alta tecnologia, por exemplo. Exato. E não é. É muito mais importante, quer dizer, isso pode estar implicado ou não, mas é muito mais importante essa visão de perceber a inter-relação entre esses diversos pontos, né? E como muitas vezes nós, numa visão assim de caixinha, né, tentamos atacar um problema sem compreender todas as complexidades que ele tem, né? Como nesse exemplo aí, né? Cidades inteligentes pode ser fazer arborização urbana, né? Que é uma coisa que tem vários benefícios para vários outros ODS, né? Claro. E que é algo fácil de fazer, que é algo barato de fazer. E eu acredito, professor, também, não querendo cortar já, né, interrompendo, mas quando a gente fala em cidade inteligente, também a gente tem aquela visão futurista, né, da cidade inteligente. E aí, como o professor Juliano traz aqui um exemplo importantíssimo de como se deve fazer as coisas, entra o quê? Que eu percebo, professor, trazendo a questão de uma empresa, uma indústria internacional querendo entrar aqui, digamos, no Brasil. A questão também, além da observação deles, a questão política. A importância dos nossos políticos que você traz e estarem atualizados, né, e conectados com as ODS. E aí, como que a gente pode, como que está sendo trabalhado isso e como se pode trabalhar também, professores? Eu acho que eu resguardo uma esperança nesse contexto sempre, né? Ainda mais como educador, né? Já há 20 anos que na UCS já passei por alguns movimentos dentro da área ambiental, né? Que me toca, né? Especificamente também o Clóvis, né? E até falo isso para os alunos, às vezes a gente passa por algumas situações de mais desânimo, não, isso não, acho que não vai vingar, enfim, vi de protocolo de Kyoto também, um outro elemento, né? Que eu fui docente e falei por muito tempo do abatimento de carbono, por algum tempo, de abatimento de carbono, e eu confesso que de repente, em determinado momento, eu comecei a quase desistir disso. Mas, gente, o que eu estou professorando sobre isso? Isso aqui não pegou, não colou, né? Mas será que eu estou enganado? Eu estou enganando? Né? Eu vou contar, então, com uma outra métrica de história, não como perspectiva. E, de repente, né, de uns 5 anos para cá, não se fala noutra coisa, como diz aí um bom gaúcho, né? Claro que com outros elementos, né? Mas descarbonização do planeta está no ponto aí de lança das grandes discussões mundiais. E eu vejo, então, pegando esse gancho, né? Não viajando muito, né? Filosofando bastante aí com a tua questão, que realmente ela é profunda, né? Mas essa perspectiva dos entes políticos, dos atores sociais, dos cidadãos que decidem praticar a política. Eu entendo que cada vez mais eles se sentem como demandantes de compreender melhor esses movimentos. A política, cada vez mais, não é para amadores. Perfeito. Né? A gente percebe um movimento nesse sentido. E se a gente parar para pensar, até numa perspectiva mais ampla, daria um belo estudo, né, Clóvis? Os próprios ODS terminaram, né, empurrando esse processo também de alguma forma. Porque daqui a pouco, lá na frente, os municípios poderão ser comparados e já o são. Né? Nós temos aqui uma experiência na Universidade de Caxias do Sul, o City Living Lab, né? Que já faz uma conglomeração de dados e estatísticas com a perspectiva das cidades inteligentes, permitindo essa comparação entre municípios. E ali a gente já percebe como os ODS podem ser afetos ou estarem afetando uma melhor condução. Quiçá isto cada vez mais se torne uma métrica para um cidadão do bem, né, pensar em ser candidato a candidato.
né? Exatamente. Isso é um Alguma coisa nesse outro sentido. ponto positivo, acho que se liga um pouco com a nossa fala inicial, né? Os ODS, eu acho que tem essa virtude de trazer a discussão para o específico, né? Sair, porque a grande retórica política, no mau sentido, essa deriva que a gente chegou, onde não se pode mais debater, discutir os temas, né? E os assuntos são muito estigmatizados, né? Eu acho que traz um pouco pro chão, traz um pouco para a realidade, no momento que você está discutindo dados, né, coisas objetivas, concretas e específicas, Certo. que demanda estudo e conhecimento específico. Isso é muito importante. Lembrar que política é isso também. Você fazer política pública ou você fazer política no sentido amplo, né, gestão de modo amplo, demanda conhecimento, demanda você mergulhar no assunto e fazer uma discussão num campo objetivo, ainda que a tua ideologia política seja uma ou seja outra, não importa, elas são legítimas, todas Exato. são importantes e legítimas, mas a discussão tem que ser feita de maneira concreta. Nós temos desafios concretos que precisam ser resolvidos. E precisamos ter consciência, aquela coisa da avaliação, né? Onde estamos, qual é o cenário, qual é o diagnóstico, onde queremos chegar e como vamos chegar lá. Aí você começa a falar uma linguagem mais útil, né, para a resolução dos problemas. E isso fala também dentro de uma visão nova, não nova, mas eu diria de extrema importância, que é a nossa sobrevivência no planeta. Porque o professor traz questões, quer dizer, está tudo interligado. A nossa vida política, o meio ambiente, as empresas, ou seja, você tem que se preparar para poder viver um mundo novo, porque senão nós não vamos viver. Eu estava vendo uma estatística de que 75%, vocês são os especialistas, não é, professores, da população vai estar nos grandes centros, né? E isso significa o quê? Mais poluição, mais, enfim, problemas, não é? E é preciso uma consciência para poder estar alinhado com as ODS e poder trabalhar em prol disso, não é, professor? Eu vejo que esse tema que você traz à tona, né, vinculando com as questões políticas, ele é um tema essencial também para ser tratado quando se fala dos ODS, né? ODS buscam um bem comum, né? Já desde os primeiros relatórios, as primeiras ações da ONU, né, com o relatório Brundtland, né, o nosso futuro comum, né? O comum é isto. Nós queremos desenvolvimento e queremos que ele seja sustentável, né? E há toda uma teoria e retórica em torno desse processo. Esse é o fato, essa é a razão. Ainda é possível, sim, e elas ocorrem em algumas situações, leituras por vezes político-ideológicas em cima desse processo, distorcidas, né? Assim como ocorrem em vários outros segmentos, né? Mas eu rogo, né? Eu peço, eu imploro, eu insisto, né? Não podemos observar dessa forma, né? Nós queremos, de fato, o bem comum. Nós queremos, né, erradicar a pobreza, né? Esse é o processo que a ONU emana. Queremos que as empresas tenham condições de se tornarem mais prósperas, porque isso ajuda a empresa e ajuda a erradicar a pobreza. Isso é uma lógica muito evidente, né? Claro. Né? Ou pelo menos nos forçaram a que ela seja evidente, será? Né? Ou será que ela não é? Estamos sendo enganados a todo momento, né? Eu acredito muito nisso, né? E quando a gente fala de sustentabilidade ambiental somente, isso é muito claro, não há como ser sustentável ambientalmente, como termos um ambiente ecologicamente equilibrado, como buscarmos uma condição de redução dos efeitos climáticos do aquecimento global sobre o planeta, né? Se não houver uma coalizão. Quando a gente fala em concentração das populações nas cidades, tá? Aproveitando essa tua perspectiva aí dos 75%, mais uma vez, elas podem ser vistas sob vários aspectos, né, e espectros também. Então, nós temos sempre que buscar as perspectivas positivas nesse sentido. Talvez seja uma solução melhor. Talvez nós consigamos fazer com que os outros demais 25% sejam melhores tratados, para poder equilibrar esse desequilíbrio que essas populações concentradas geram. Talvez, no conceito das smart cities, e cidades resilientes, e cidades sustentáveis, né, nós consigamos, num espaço mais concentrado e menor,
lidar melhor com os aspectos e impactos ambientais gerados por aquelas populações. Certo. Né? Então eu encho aqui de talvez, mas eu coloco ele como propósitos, né? Vamos agir para que isso ocorra, né? E aí, pessoal, curtindo o episódio? A gente já vai voltar. Antes, um recadinho rápido. Você sabia que aluno da UX pode fazer cursos de extensão de forma gratuita? Isso mesmo! Todos os estudantes de graduação da UX podem usar suas horas complementares para fazer os cursos e se aperfeiçoarem, sem pagar nada mais por isso. No link ali embaixo, na descrição desse vídeo, você verá os cursos disponíveis em tudo que é campo de trabalho. Dá para fazer cursos de extensão na área de engenharia, informática, comunicação, marketing, gastronomia, administração, arquitetura, enfim, é uma infinidade de opções. Basta apenas ser aluno de qualquer curso de graduação da UX para aproveitar esse benefício. É algo que somente uma universidade com o tamanho da UX consegue fazer por você. Beleza, recado dado, vamos voltar para o episódio. Jorge, você trouxe a questão ambiental. Não é por acaso que os ODS se chamam Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e que essa expressão, por mais criticável que seja pela vagueza, ela surgiu na discussão ambiental, ela surgiu na Conferência do Rio, que era uma conferência sobre meio ambiente. Né? Por quê? Porque o meio ambiente, a gente trabalha no direito ambiental, um dos princípios é a ubiquidade. Né? A ubiquidade significa que o meio ambiente é tudo, está em todo lugar, é parte da vida sempre. E todas as outras áreas do conhecimento têm que passar pela questão ambiental necessariamente, porque meio ambiente é tudo, é a vida, é a base material da existência. Então, quando se tenta conciliar a ideia de desenvolvimento com a ideia de proteção ambiental e a ideia de desenvolvimento social, naquele tripé lá do relatório Brundtland, né, você coloca a questão ambiental como central para pensar todos os problemas civilizacionais, absolutamente. E veja que a ONU, quando ela surgiu pós-Segunda Guerra, né, pelo menos na forma como é hoje, a Organização das Nações Unidas, o primeiro tema enfrentado foi a segurança, lógico, saindo da Segunda Guerra Mundial. Mas a paz e a segurança estão ali nos ADSs. Entende? Então a questão do desenvolvimento sustentável passa a ser um meta-princípio em torno do qual se articulam todos os outros objetivos da ONU. Né? O que mostra a centralidade da questão ambiental. Né? A gente, falando de gênero, erradicação da pobreza, trabalho digno, instituições eficientes, cidades resilientes, sustentáveis, tudo isso passa pela questão ambiental. Perfeito. Necessariamente. Importante vocês trazerem essa leitura, porque a gente vai colocando em caixinhas separadas e não é assim, né? E você traz essa questão ambiental, quando fala, até anotei aqui, a gente lembra o que é meio ambiente. Falando assim no senso comum, a gente lembra o meio ambiente, natureza. O que é a natureza? Recursos. Os nossos recursos do planeta. Então, para a gente continuar sobrevivendo de uma forma digna e avançando e buscando as ODS, essa igualdade, começa através daí, né, professor? Cuidando dos nossos recursos. Um dos recursos mais importantes, a especialidade do professor Juliano, é a água. São os recursos hídricos. Exato. A energia, claro que meio ambiente não se reduz a recursos. Importante. Sim. Deixar claro. Sim, é amplo. É claro. muito mais, porque equilíbrio ecológico, inclusive ambiente urbano, ambiente cultural, é uma noção muito mais ampla e traz toda uma ética conservacionista, uma ética de racionalidade, de sustentabilidade no uso do ambiente, né? Mas essa dimensão não pode ser esquecida. A dimensão dos recursos. Os recursos têm que ser usados, né, geridos de maneira inteligente. Perfeito. Né? E socialmente justa. Né? Então, todos esses recursos ambientais, como são os recursos hídricos, estão no centro. Porque o que se faz sem água, né? Na indústria, na agricultura, né? As cidades, né, professor? Lá desde sempre em volta foram criadas ali, né? Até aproveitando e contando um pouco também, um pouco mais dessa história dos nossos trabalhos com os municípios, né? Com planos de saneamento. Geralmente, e eu estou falando geralmente, talvez eu esteja até enganado, vou confirmar isso, né? Mas provavelmente todos os municípios, que, né? Então não é geralmente, né? Na sua totalidade nós somos demandados, contratados diretamente por uma secretaria mais afim, né?
E qual é a secretaria mais afim? É uma das mais contemporâneas, né? Que são as secretarias vinculadas ao meio ambiente. Elas mudam, né, muito de município para município. Uhum. Alguns têm secretaria de meio ambiente, algumas são planejamento e meio ambiente, obras, né, planejamento e meio ambiente, mas sempre o meio ambiente está naquele viés Agricultura ali. e meio ambiente. Agricultura, perfeito, boa. Porque nós temos uma que é agricultura e meio ambiente. É bastante comum, né? Mas aí ao encontro dessa tua fala, Clóvis, ao encontro de fato, né? Porque eu comento com os prefeitos e secretários quando eu tenho oportunidade, que ainda não é o momento, mas eu sonho o dia em que não houver mais secretaria de meio ambiente. Todas serão de meio ambiente. Uhum. Né? Pode parecer um proselitismo, né? Um discurso vazio, né? Mas vai ser Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, Secretaria de Educação e Meio Ambiente, Saúde e Meio Ambiente, Inovação, Desenvolvimento e Meio Ambiente. Porque se eles não se perceberem inseridos nesse processo, né? É o fracasso, né, da gestão. Uhum. Essa mesma lógica colocada, existe uma política nacional de educação ambiental, né, que é uma política muito importante, embora ainda, né, na sua eficácia ainda bastante baixa. Né? Mas um dos princípios centrais da política de educação ambiental é essa. A ideia não é criar disciplinas sobre ecologia ou questões ambientais em todos os níveis de ensino, mas é que todas as disciplinas de todos os níveis de ensino tenham um enfoque ambiental, tenham em sua ementa, no seu conteúdo, enfrentem a questão do meio ambiente. Porque senão você isola. Se você colocar no ensino médio, vai ter uma disciplina lá de ecologia e as outras não tem nada a ver com isso, né? Você não tá trabalhando adequadamente o tema. Exato. Você tem que ter justamente essa compreensão holística e trazer todas as áreas do conhecimento para discutir esse problema. É o problema do século. Agora, professores, esse é o desafio, não é? Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. Os ODS terminam contribuindo nessa coalizão de esforços, né? Isso é fantástico, né? Eu vejo hoje trabalhar com os ODS como pano de fundo é oportuno, é necessário, é incrível. Isso que eu lembro desde que quando fui coordenador de cursos de engenharia ambiental, depois ajudei a criar o curso de engenharia civil aqui na UX, né? Já tinha os ODS como um pano de fundo e até diria que de uma forma meio tímida, falando por mim, né? Porque como eu era a pessoa que estava liderando esse processo das engenharias na área ambiental, às vezes tinha essa tarja, né? O Juliano está falando isso porque é da área ambiental, né? Acabou. Esse discurso acabou. Nós vemos, por exemplo, até voltando um pouquinho ali, eu vi um exemplo de cursos de engenharia em Portugal, em determinado momento, há 10 anos atrás, sendo criados em Portugal. E aí, quando eu vi que a base curricular deles era orientada pelos ODS, aí foi um dos momentos que eu parei para pensar comigo mesmo, bom, chega, agora não vou mais me intimidar, né, por ser tarjado com a questão ambiental, vamos lidar mais com isso. E agora, recentemente aqui no nosso município, vimos uma grande empresa, né, de familiar, é uma das maiores empresas multinacionais brasileiras, como eu costumo dizer, que era a Randon, fazendo uma transformação para a Randon Corp, né? Randon Corporations, né? Enfim, mas Randon Corp é o nome oficial. E quais são as duas perspectivas que ela coloca em tela para esse processo? A internacionalização, a ampliação da sua visibilidade nos mercados internacionais, que tem relação com as bolsas de valores, etc, né? E sustentabilidade ambiental. Né, colocando o desenvolvimento sustentável, inclusive alinhado com os ODS, no seu core estratégico. Né? Isso é fantástico. Então, isso não é de propriedade de um ou de outro. Né? Tem que ser de todos. Né? Quem não estiver ainda apropriado dessas perspectivas teóricas, conceituais, políticas, enfim, por favor, sintam-se convidados, motivados a dar uma pesquisadinha ali, dar uma estudada sobre o assunto, enfim. Perfeito. Começar a perceber isso melhor, né? Eu acho que é importante dizer também que essa temática dos ODS, ela não implica necessariamente você incorporar isso nas suas preocupações, no seu estudo, de maneira acrítica, ou seja, defendendo isso ingenuamente, mas entender que isso é uma gramática, entende? A questão dos ODS é uma gramática dentro da qual você pode
fazer todas as discussões necessárias, inclusive todas as críticas, por exemplo, o chamado greenwashing, né? O uso de fraudes, de manipulação de métricas, de certificações, de Perfeito, selos. professor, trazer isso. E tem se falado hoje em dia, né, o greenwashing já é uma coisa mais discutida, né, que já tem uma história em torno do termo. O pessoal hoje tem falado em rainbow washing, porque rainbow é o arco-íris e os ODS, cada um deles tem uma cor, né? Então, aqueles tijolinhos coloridos, que são o símbolo dos ODS, né? Você, ao mesmo tempo que você pode fazer fraudes ambientais, por exemplo, né? Vamos supor, uma montadora de veículos pode fraudar seus indicadores para o carro parecer ecológico, né? Você pode fazer isso com todos os ODS, né? Inclusive no campo do ESG, né? do Environmental, Social and Governance, que é a sistemática criada pelo sistema financeiro para voltar a investimentos, né? Para avaliação da responsabilidade social, ambiental e a boa governança das empresas, né? Que pode ser um instrumento positivo ou não, se ele for um mecanismo para fraudes, etc., mas traz a discussão para esse campo também. Ou seja, a discussão é de todos. Sem dúvida, isso é uma vitória. O fato de que a questão dos ODS não pode mais deixar de ser discutida por todos os atores sociais. Exatamente. E aí, claro, as visões críticas, as preocupações necessárias, todas são pertinentes. Cada uma no seu ponto específico, vamos dizer assim. Nós temos que ter a consciência e também a responsabilidade do cidadão. Não é, professores? A gente precisa que ele entenda isso e participe dentro da sua comunidade, da sua sociedade. Vocês trouxeram exemplos aqui de disciplinas, de aula, enfim, está interligado. A questão das empresas também, consciência, não é, professor Clóvis, dos empresários, né? Porque, afinal de contas, dependemos dos recursos, enfim. Eu até do planeta. Eu até diria que, de novo, na perspectiva de esperanças, né, e como o Clóvis também emanou, que bom, o assunto está sendo discutido, né, e vem ao encontro, eu citei a Random Corp agora, que já incorpora isso de forma desvelada, né, e várias outras organizações, né. Isso é resultado, isso já é resultado de 1972, sim. Se a gente parar para pensar, né, desde a primeira conferência, né, da ONU com relação a esse processo. E cabe até destacar, né, que além dos 17 ODS, né, esse projeto da ONU estabelece alguns princípios e diretrizes para que eles sejam bem utilizados, bem implantados, né, e venham ao encontro da tua fala também, Jorge. E um deles, que eu acho fantástico, é não deixar nenhum ou não deixar ninguém para trás. Né? Tanto no sentido de pensarmos os 17 ODS integrados, quanto de absolutamente 100% da população. Então, os indivíduos formam coletivos, comunidades, sociedades, organizações, instituições, empresas, não importa. Eles devem todos estar afetos e sentirem-se afetados por esse processo. Então, isso também é um compromisso que nós temos, né? E aí até cabe destacar o compromisso que eu entendo assim de muita responsabilidade que as universidades têm diante desse processo como um todo, né? Um compromisso que eu costumo enunciar como intrínseco e extrínseco, né? Intrínseco no sentido de mostrar o que faz com eles, né? Lavar bem a roupa dentro de casa, né? Ok? Fazer tudo o que se deve fazer internamente e muito mais, o extrínseco, né? Que é formar, instruir, capacitar cidadãos, instituições, organizações para o mundo, que é o que nós fazemos, né? Então, os ODS também colaboram conosco como universidade nesse processo, colaboram conosco e nos trazem um peso, uma responsabilidade grande de emanar isso para a sociedade. Perfeito, e inclusive também para que nesse futuro a gente não viva mundos diferenciados, não é, professor? Quando eu digo mundos, o que eu quero dizer? Uma sociedade com uma determinada, né, linha de vida e outra excluída, que é o que acontece. As bolhas, né? As Criar bolhas, as bolhas, exatamente. Perfeito. Quero aproveitar então, já que a gente está falando sobre isso, colocar um vídeo, né, para vocês analisarem e depois a gente vai conversando,
né, batendo papo em cima, e podem falar em cima também, não tem problema. Olá, amigos! As cidades do futuro parecem representar nosso cotidiano do amanhã. Mas do que se trata realmente? Diante do aumento da população e dos problemas ecológicos, ajustes são necessários. É fundamental garantir uma certa qualidade de vida aos moradores dessas cidades, protegendo o meio ambiente. Trata-se, portanto, de cidades sustentáveis. Elas procuram reduzir a poluição do ar, reduzir as desigualdades urbanas, mas também produzir grande parte de seus recursos energéticos e alimentares. Em 2050, deve haver 6 bilhões de nós vivendo em áreas metropolitanas. Mas como essas cidades conseguirão alimentar todas essas populações? Elas serão capazes de sobreviver à poluição cada vez maior? Assim, muitos urbanistas e arquitetos estão trabalhando no desenvolvimento de projetos que caracterizam cidades sustentáveis. Elas teriam como objetivo ser autossuficientes. Em geral, muitos nomes esperam poder criar a cidade do futuro onde a vida será boa. É certo que ela deve ser a mais ecológica, a mais justa e a mais tecnológica, mas sobretudo a mais inteligente possível. Mas o que será isso exatamente? Uma cidade inteligente usa tecnologias de informação e comunicação para melhorar a qualidade dos seus serviços. Mas esse sonho pode se tornar realmente realidade? Estamos presos em alguma forma de utopia? Qual será o nosso futuro dentro dessas cidades? Quando pensamos nas cidades do futuro, tendemos a imaginar os espaços que encontramos nos filmes de ficção científica. No entanto, muitas dessas metrópoles esquecem um elemento essencial dessa criação: é sobre a natureza. Nos últimos 15 anos, muitos planejadores urbanos vêm desenvolvendo cidades até então desconhecidas. É verdade que as questões ambientais estavam menos presentes na época do que estão hoje. Muitos profissionais imaginavam conceitos tão futuristas que deram origem a uma espécie de utopia. Mas essas cidades podem realmente ver a luz do dia? Tomemos como exemplo a cidade de Paris. O arquiteto belga que mora em Paris há alguns anos, chamado Vincent Calibo, mostra uma imaginação transbordante. Ele imagina edifícios arborizados, hortas, painéis solares e turbinas eólicas. Tudo isso em forma de aldeias verticais. A cidade de Paris, portanto, decidiu chamá-lo para imaginar a capital de 2050. Ele então criou protótipos de arranha-céus verdes e de energia positiva. Como resultado, Paris se tornaria uma verdadeira cidade vegetal. Mas esse projeto, denominado Paris Cidade Inteligente 2050, é realmente viável? Enfrentá-lo parece difícil para nós. As utopias geralmente não têm muito futuro. E ainda, este tipo de projeto é baseado em realizações concretas. Podemos encontrar essa existência perfeita? Então, professores, Vamos lá. vamos lá, né? Arregaçar as mangas e buscar e a melhor solução nesse buscar a processo. melhor solução. Mas, em termos, esse vídeo, ele representa um pouco da ideia, ele é o utópico ou não, ele é um vídeo realista que se busca realmente isso, né? E essa harmonização entre os povos, né? De todas as classes, claro, eu também compactuo né? com os objetivos, mas a gente sabe que é bem difícil, né? Qual a análise de vocês, professor Clóvis? Bom, eu acho que é muito interessante o vídeo, coloca as questões de maneira pertinente, né? Ele alerta para a utopia vazia, talvez, né? Porque utopia é uma palavra ambígua, ela pode significar algo factível, né? Ou ela pode significar um desvio, né? Uma ilusão que mascara problemas reais, né? O que eu acho importante dizer sobre esse vídeo, né? Quer dizer, complementando o que coloca ali, é que nós temos que ter cuidado com a idealização de soluções tecnológicas sem que se resolvam problemas de base mais urgentes, essenciais, né, como a própria questão da desigualdade social urbana, da segregação, porque se nós tivermos distritos altamente tecnológicos que preservam o meio ambiente com prédios verdes, etc., mas a maior parte da população estiver alijada disso, né, nós não vamos ter nem sustentabilidade humana nem ambiental. Né, isso já tem bastante pesquisa sobre isso. Então, essa é a única... Não chega a ser uma ressalva, porque o vídeo não questiona, não diz o contrário, né? Sim. Mas eu acho que é um dado que tem que ser acrescentado ali, né? Eu acho muito interessante, eu vejo essas alternativas tecnológicas de maneira positiva. Eu acho que nós temos que contar com isso, né? Nós só temos que ter cuidado para que a tecnologia não seja uma panaceia,
A panaceia é aquela coisa assim, tudo vai ser resolvido pela alta tecnologia, pela criação de um arquiteto genial que criou um prédio autossustentável, ok, mas existem problemas muito mais elementares que nós não podemos esquecer. Que estão em torno desse que estão em torno disso, aí a gente não tá que estão vendo, em torno disso, né? exatamente. Isso é um complemento interessante, é positivo, mas não pode ser visto como o único problema, né? A questão das soluções tecnológicas. Então essa seria a minha impressão, né, inicial sobre o professor Juliano. É fantástico, Clóvis, eu acho que é perfeito. Eu até complementaria dizendo que bacana seria refazer esse vídeo com os 17 ODSs em tela, um por um. Não que eles sejam isolados, né, integrativos. Como que essa perspectiva de planejamento territorial, pensando no futuro de smarts, veja bem que ele citou de forma bem pontual a necessidade de planejamento e de medição, aquele elemento que eu comentei anteriormente, né, que essas cidades do futuro prevêem condições melhores de previsão, de medições, enfim, para otimizar os seus processos de existência, né? Mas eu ousaria dizendo isto, né? Eu gostaria de ver um planejamento dessas smart cities ou cidades futuristas, como eles chamam assim, balizados um por um, cada um dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Que se conseguisse demonstrar como que eles estão ali sendo vistos de forma integrada. Porque se não estiverem, vão gerar desigualdades sociais, talvez até mais acintosas do que as que nós temos hoje, né? Nós, por vezes, andamos evolutivamente... Bolhas verdadeiras, não é, professor? Exatamente, por saltos, né? De repente, quase 100% da população tem essa tecnologia nas mãos em menos de 5 anos. Ok, né? Mas calma aí. E essa outra tecnologia toda ali pensada, né? Ele traz um assunto também à tona, que é a palavra viabilidade, né? Que está nessa métrica também, está vinculado às teorias do desenvolvimento sustentável, né? Seja na perspectiva utópica, plausível ou não plausível, né? Como trazer justiça social, econômica e ambiental a todos, né? Como trazer esse equilíbrio entre o econômico, social e ambiental a todos. E quando a gente fala de viabilidade, né, sob o ponto de vista das tecnologias, né, viabilidades técnicas, econômicas e também ambientais nesse processo todo, né? Como tornar viável isso, por exemplo, econômica, financeiramente? Perfeito. Essa viabilidade econômico-financeira é bastante relativa, né? A partir do momento que a gente tem escassez de recursos, a gente começa a tangenciar melhor essa viabilidade, felizmente ou infelizmente, né? Mas é um assunto que precisa ainda de muita discussão. Eu ousaria, né? Provocaria, né, de forma positiva, claro, né, proativa, que esses arquitetos do futuro, planejadores do futuro, e quando eu falo arquitetos não necessariamente sob o ponto de vista da profissão do arquiteto, né, mas todos que pensam esse futuro, né, sejam da área do direito, da engenharia, das áreas sociais, que colocassem como pano de fundo como é que está sendo pensado em cada um dos ODSs. Perfeito. Eu quero propor também uma interpretação levando um pouco para um lado artístico, colocando um tempero cinematográfico aí. Eu vou propor a seguinte interpretação, né? As utopias são fundamentais, elas nos fazem mover, né? Eu acharia interessante nós colocarmos ao lado da utopia a distopia, tá? De maneira que nós não nos apaixonemos nem pela utopia, né? Onde nós nos tornamos ingênuos, talvez, nem pela distopia, onde nós nos tornamos nihilistas, mas que a gente tenha essa visão de cenários possíveis, positivos e negativos, dentro do qual a gente possa discutir qual é o melhor rumo. Você tem aí eu ia citar, nós temos uma tradição literária e cinematográfica muito grande de distopias a respeito, tanto do meio ambiente quanto das cidades, né? Então no cinema a gente tem, por exemplo, o Blade Runner, a gente tem o Metrópolis, é um filme em preto e branco, um clássico do cinema, se não me engano, anos 20, onde você tem aquela sociedade super tecnológica, né? E no submundo, 90% das pessoas lá trabalhando como escravos
numa penúria. E, sem saber da existência daquela sociedade, sem ter o passe para chegar lá. Subir. Então, isso é muito interessante também. Não para a gente se apaixonar pela distopia, nos tornarmos nihilistas e descrentes de tudo, mas para saber que isso também é uma possibilidade. Isso também é um futuro possível e com base nisso, nessa imagem, digamos assim, discutir o que nós estamos fazendo. Né? Acho que é uma perspectiva interessante. Ótimo. E isso traz nesse bate-papo aqui, nesse podcast, o professor Clóvis aqui conversando, o professor Juliano também, e eu pensando dentro da minha área, né? Como que eu posso atuar, como que eu posso colaborar e pensar as ODS, né? O nosso tempo passa super rápido, né, pessoal? Quando a conversa é boa, passa, infelizmente, rápido. Gostaria, então, que vocês, de certa forma, falamos aqui muitas coisas importantíssimas, mas que deixassem, então, os professores, alguma mensagem, algum recado aí pra gente. Acho que os ODS, né, para além desse pragmatismo do planejamento, até que nós trouxemos alguns elementos aqui, né, mas eu gosto muito da palavra inspiração, que eles nos inspirem, né, e inspirar, por óbvio, positivamente, né, não necessariamente na visão utópica e nem na distópica, enfim, mas que eles nos inspirem a buscar soluções para o planeta, né, para as nossas... para o nosso país, para os estados, para os municípios, para as comunidades que vivemos e para nós mesmos, né? Como que lidamos com isso no individual e no coletivo. Inspirem-se e ajudem a inspirar outros, né? Eu entendo que essa perspectiva da inspiração ela tem algo intrínseco e também extrínseco, né? Não tem como eu me inspirar sem inspirar outrem. Isso não existe nessa perspectiva que eu trago. Então, sejam agentes de inspiração, né? E utilizem os ODS nessa perspectiva. Vai dar tudo certo. Perfeito. Professor Clóvis. Muito bem, na mesma direção eu vou propor, então, um convite para que as pessoas se informem sobre esse assunto, conheçam um pouco mais, porque esse é um assunto que tem a ver com a cidadania do século XXI. É uma cidadania global, que é global, é ecológica, também é algo que nós não conquistamos ainda, mas temos que ir nessa direção. Né? Eu li em algum lugar, né, eu não vou saber citar a fonte agora, mas é fonte segura. Etimologicamente, a palavra idiota, que é grega, né, significava no contexto original a pessoa que não se interessa pelos assuntos políticos, né, não no sentido obviamente político partidário, mas no sentido de os destinos comuns da humanidade, a ação coletiva em prol de um destino comum. Né? A pessoa que se afasta dessas discussões, que não quer saber, que não se interessa, né? É uma pessoa que vai estar sempre por fora do que está acontecendo, né? Alijada de participar do processo de alguma maneira, né? Então acho que esse é um assunto fundamental. Isso não é um assunto de uma área técnica, é um assunto de todos. Me lembro do República de Platão, falando sobre Sócrates, se eu não estiver equivocado, desculpa aqui os professores de filosofia, mas quem não participava da política não tinha o direito de questionar e de reclamar. Exatamente. Tudo bem, eu não quero estar dentro, não da política partidária, como se diz, né, professor? Mas também não podia ficar isolado. Então, ok, você não participa, mas também não tem voz ativa. Hoje não tem mais como fazer isso, né? A gente tem que estar não no campo político, partidário, mas, enfim, participando e se informando e caminhando para um mundo melhor. Professores, muito obrigado pela presença, obrigado pela riqueza, né, do bate-papo aqui. Esperamos vocês numa próxima oportunidade. À disposição. Um agradecimento aí a todos. Uma satisfação. Você conferiu mais um episódio do UXPlay Podcast. Não esqueça de deixar o seu comentário, dar um like e compartilhar o conteúdo. Você encontra os episódios no YouTube e também no Spotify, ou então pode nos acompanhar nas nossas redes sociais pelo @UXPlay, no Instagram, no Facebook, no TikTok ou no Twitter, que agora é X. Um forte abraço e até a próxima!